11 de julho de 2009, Go Mi-young está no topo da montanha Nanga Parbat. Ela começa dolorosamente a descer a montanha. A escalada mortal, até o cume, levou mais tempo do que o planejado. O tempo piorou, o vento está forte, a neve sopra de lado e está cada vez mais difícil enxergar. Aqui, pequenos problemas viram perigo mortal rápido. Descer é mais lento que subir. As pernas dela estão cansadas, as mãos frias. O caminho é estreito, íngreme e exposto. Um erro seria fatal. Mas o perigo não é só a montanha. Mi-young escala sob forte pressão. Ela está em uma corrida pública para se tornar a primeira mulher a escalar todas as 14 montanhas mais altas do mundo. Duas alpinistas também buscam o recorde. Patrocinadores e mídia acompanham e há urgência. Cada passo, movimento e atraso importam. E as escolhas que a trouxeram a esta montanha hoje serão testadas. Bem-vindo ao limite extremo. Numa tarde fria, 3 anos antes, Go Mi-young estava nas encostas do Cho-Oyu e olhava para o seu pico imponente. A maioria das pessoas veria montanhas altas demais, desafios grandes demais, mas ela via um sonho tão grande que quase parecia impossível. Para Mi-young, o Cho-Oyu marcou uma virada em sua vida. A escalada a desafiou de formas inesperadas enquanto subia suas encostas íngremes. O ar rarefeito e o frio faziam seus ossos tremerem. Cada passo exigia concentração e paciência. Sem multidões ou barulho, só o ritmo da respiração e a dúvida se corpo e espírito alcançariam o topo. Quando ela finalmente alcançou o cume, sua vida mudou para sempre. Picos intermináveis se estendiam pelo horizonte, erguendo-se muito acima das nuvens. Naquele momento, seu cansaço desapareceu por alguns segundos e ela sentiu como se estivesse no topo do mundo. Enquanto Mi-young estava ali, não via só uma montanha, mas uma possibilidade, sentindo até onde poderia chegar. Cho-Oyu mostrou que ela pertencia àquela altitude e, ao observar os gigantes de neve ao redor, um novo sonho surgiu. Se conseguisse ficar ali, talvez alcançasse todos os picos mais altos do mundo e se tornasse a primeira mulher a escalar os 14 de 8.000 metros. Era uma ideia maluca, ainda mais para quem começou a escalar em alta altitude aos 30 e poucos anos, e era apenas funcionária do governo. Go Mi-young era a caçula de uma família grande na Coreia do Sul, com 2 filhos e 4 filhas. Sua primeira experiência com escalada veio em 89, quando ela tinha 22 anos e trabalhava no Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas. Caminhando no Monte Bukhasan, perto de Seul, ela viu alpinistas escalando as rochas íngremes de Mangyongdae. A força e confiança deles a impressionaram, e naquele momento, ela se sentiu atraída pela escalada. Essa faísca só cresceu. O que era curiosidade logo fez com que ela passasse horas treinando e aprendendo a escalar. Em 91, ela entrou na Escola Alpina de Kowloon e trabalhou duro para desenvolver força e habilidades. Com o tempo, o amor de Mi-young pela escalada virou obsessão nas montanhas. No silêncio, sentia-se pequena, mas forte. A natureza a tornava humilde e sua simplicidade a fazia sentir-se livre. Cada respiração era pura e cada gesto significativo. Ao retornar ao escritório, o barulho e o estresse pareciam vazios e o trabalho insignificante diante da paz das montanhas. A diferença era impossível de ignorar e em 97 ela tomou uma decisão ousada que mudaria sua vida para sempre. Naquele ano, ela abandonou sua carreira de 11 anos no serviço público para se dedicar totalmente à escalada. Ela viajou à Europa para treinar com grandes escaladores do continente. No fim dos anos 90, Mi-young já era um ícone nacional e liderava a escalada esportiva na Coreia do Sul. De 1995 a 2003, ela venceu o título feminino no Campeonato Nacional de Escalada Esportiva todos os anos. Foram 9 vitórias seguidas. Cada escalada aprimorava sua técnica e mostrava que ela podia ir além. Em 2005, ela optou pela escalada em alta altitude. Ela começou pelo Cho-Oyu, comum no Himalaia,
Mas escolher o Everest como segundo pico foi uma mudança incomum nessa jornada. Semanalmente no Patreon, compartilhe um vídeo exclusivo, análise ou história pessoal que não publico no YouTube. Quer ver os bastidores comigo? Junte-se à comunidade Extrema no Patreon. Te vejo lá. Em maio de 2007, Mi Young estava com seu parceiro de escalada, Kim Jae-soo, e juntos eles olharam para as encostas geladas e imponentes do Everest que pareciam perfurar o céu. Entre eles e o cume, havia 9.000 metros de neve, gelo e emoção. O Everest desafiou Ma Young desde o começo. Ventos gelados e o ar rarefeito tornavam cada passo uma batalha. Seus dedos das mãos e dos pés doíam, e cada dia parecia mais frio que o anterior. Quanto mais subia, mais perigoso o caminho, com neve profunda e fendas ocultas ameaçando engoli-los. A cada curva, ela só podia subir e torcer pelo bom tempo. Quando sentia medo, Mi Young lembrava por que estava ali. Ela sonhava chegar ao topo e provar que nada a detinha. Semanas se passaram, o cansaço aumentou, mas ela não desistiu. Ela respirava com dificuldade e dor ao puxar as cordas. Os metros finais até o cume pareciam eternos. Cada passo era uma luta contra pernas dormentes, pulmões ardendo e o vento contrário. Mas ela conseguiu. No topo do Everest, Mi Young sentiu o coração disparar e lágrimas congelarem no rosto. Naquele instante, ela se sentiu viva, de pé no topo do mundo. Ela percebeu que, ao conquistar duas das montanhas mais altas do mundo, poderia enfrentar qualquer desafio, até escalar os 14 picos mais altos do planeta. Ela não perdeu tempo. Mi Young e Jae-soo alcançaram o topo do Broad Peak, a 12ª montanha mais alta, em julho. Antes do fim do ano, eles se reuniram e escalaram Shishapangma, a 14ª montanha mais alta. Em 2007, ela foi a primeira mulher a chegar ao topo de 3 das 14 montanhas mais altas do mundo. Sua habilidade, coragem e determinação inabalável fizeram dela a primeira mulher a escalar 3 montanhas de 8.000 metros em um único ano, gravando seu nome na história. Isso a motivou a buscar rotas mais altas, passar mais tempo na parede e testar seus limites no silêncio, sentindo-se viva. Em 2008, Mi Young se encontrou novamente nos Himalaias, e a primeira montanha daquele ano foi o Lhotse, a 4ª montanha mais alta do mundo. Até os alpinistas mais experientes se sentem pequenos diante dela. Para alcançar o cume e sobreviver, ela precisava estar em sua melhor forma. Mi Young treinou o ano todo e estava pronta para qualquer desafio da montanha. Em maio, alcançou o cume nevado. Tudo ficou em silêncio. O vento ainda rugia, mas ela sentia uma calma inédita por dentro. Suas pernas tremiam, o corpo exausto, mas o coração cheio. Ela observou o mar de picos e percebeu ter feito algo que poucos conseguiriam. Orgulho, alívio e admiração substituíram o medo, a dor e a dúvida que ela sentia antes. O fogo dentro de Mi Young estava queimando mais forte do que nunca, e ela estava determinada a continuar escalando montanhas. O próximo da sua lista era Okeng-chu, mais conhecido como a Montanha Selvagem. Ela não sabia, mas essa expedição quase destruiu seu sonho de escalar os 14 picos e ameaçou sua vida em julho de 2008. Mi Young estava nas encostas do K2 com Kim Jae-soo e outros colegas de equipe, como Hwang Dong-jin, Park Hyun-hyo e Kim Hyo-kyung. Esse era o maior desafio dela. Afinal, o K2 não é chamado de montanha selvagem à toa. Suas encostas são impiedosas e o clima muda rápido, tornando céus calmos em tempestades. As encostas íngremes, com gelo e pedras, dificultam para os alpinistas. Não existe caminho fácil, nem momento seguro, apenas perigo constante e medo. Mi Young passou semanas na montanha, e a maioria dos dias se parecia igual, centímetro por centímetro. Mi Young se puxava a montanha acima, segurando a corda que era sua única salvação. Um deslize e Mi Young seria engolida pela encosta gelada.
Ela cravava as botas no solo congelado, manuseando cuidadosamente suas ferramentas de gelo. O ar rarefeito dificultava a respiração, fazendo Mi Young parar para recuperar o fôlego. Pequenos goles de água e mordidas de comida a sustentavam. Em montanhas como OK2, o cume parecia inalcançável, mas Mi Young seguia firme, sem desistir. Medo, exaustão e concentração se misturavam enquanto Mi Young subia os últimos milhares de metros. Em 1º de julho, Mi Young e Jae-soo alcançaram o cume às 17h40, antes do resto da equipe. Ainda assim, era mais tarde que o seguro. Naquele dia, a rota ficou lotada e lenta, prendendo os alpinistas nas partes altas da montanha. No fim da tarde, Mi Young e Jae-soo desceram enquanto o sol sumia nas montanhas. Após semanas de escalada, estavam exaustos e a escuridão trazia um novo perigo inesperado. As lanternas de cabeça mal iluminavam e cada passo era incerto, mas as cordas ainda os seguravam por enquanto. Ao se aproximarem do infame gargalo, a mais de 8.000 metros de altitude, o desastre ocorreu de repente e de forma aterrorizante, por volta das 3 da tarde. Às 3 da tarde, um grande bloco de gelo se soltou acima do gargalo e caiu como um trovão, destruindo tudo. Alpinistas foram arrastados, cordas arrancadas e neve e gelo soterraram a encosta. Gritos ecoaram enquanto entravam em pânico. Mi Young, Jae-soo e dezenas de outros alpinistas ficaram presos acima do gargalo. O gelo e a neve destruíram as cordas e bloquearam caminhos. Eles estavam muito altos, cansados e expostos para subir ou descer com segurança. O vento ameaçava lançá-los da montanha, enquanto temiam mais gelo caindo. Mi Young e Jae-soo tentaram sem sucesso achar uma saída pelo gargalo. No escuro e sem cordas, parecia um labirinto. Cada pequena inclinação parecia igual, e tudo o que conseguiam ver era neve em todas as direções. O desafio era esmagador. Eles estavam perdidos e congelando na montanha mais perigosa do mundo. Até que, quando tudo parecia perdido, surgiu uma tábua de salvação ao longe. Por volta da meia-noite, os Sherpas Chiringbot e Pasangbot subiam a montanha para ajudar alpinistas presos. Os homens vinham escalando através da escuridão congelante desde cerca da meia-noite. O vento uivava ao redor deles, mordendo seus rostos, e a neve sob seus crampons ameaçava escorregar a cada passo. Na tempestade e sombras, viram Mi Young sozinha no gargalo, perdida e assustada. Os olhos dela estavam arregalados de pânico, e seus movimentos eram lentos, enquanto tentava descobrir qual caminho perigoso seguir. Sem falar, os homens a alcançaram, seguraram suas mãos e apoiaram seu corpo trêmulo, sussurrando encorajamento, enquanto a guiavam pelo gelo e neve. Cada passo era uma luta contra o cansaço e o medo. Com esforço, conduziram ela e Jae-soo pelas encostas perigosas até a segurança. Após um longo pesadelo, eles enfim chegaram à segurança do acampamento 4. Ela estava viva, abalada e tremendo, mas segura. A montanha já a recusara uma vez, diferente do que ocorreu com seus companheiros. Kyung Hyo Park, Ryo Kyung-kim e Dong Jin-hwang estavam presos mais acima no K2. Já tinham enfrentado quedas de gelo antes, mas a montanha não teve misericórdia. Em agosto de 2008, um bloco de gelo se soltou, enviando toneladas de rochas e detritos ladeira abaixo. Isso foi seguido por uma avalanche. Os 3 alpinistas não conseguiram fugir. A neve e o gelo os arrastaram com força incontrolável, restando apenas silêncio e devastação. Mi Young conseguiu sair da montanha com vida, mas a experiência deixou cicatrizes profundas e duradouras em seu coração. Sua dor era tão intensa que ela pensou em desistir de seu objetivo de alcançar o topo dos 14 picos. Ela não conseguia parar de se perguntar: será que o sonho dos 14 picos valia o risco? Tudo mesmo? Será que ela poderia ter perdido a vida por isso? Se você estivesse no lugar dela, o que teria feito? Depois do desastre, Mi Young recebeu muito carinho dos coreanos e da mídia, aparecendo em jornais, revistas e entrevistas. Ela representava valores
que eles prezavam como coragem, coração e força silenciosa diante da tragédia. OK2 não era só uma escalada perigosa, mas onde ela perdeu colegas e viu a morte de perto, sem abandonar as montanhas ou buscar atenção. Ela sofreu muito e levou a dor com humildade. As pessoas não a viam como heroína destemida, mas como alguém real que sentia medo e tristeza, mas seguia em frente. Em entrevistas, Mi Young falou sobre superar a perda das companheiras de equipe e não querer ficar presa na tristeza, entendendo que ela não poderia se curar para sempre apenas esperando. Suas escaladas ousadas e espírito indomável a tornaram uma das aventureiras mais admiradas da Coreia do Sul. As pessoas admiravam-na não apenas por sua habilidade nas montanhas, mas pela coragem e determinação que ela levava consigo em cada jornada ousada. Naquela época, parecia que toda a nação da Coreia do Sul a amava, e ela não iria decepcioná-los. Ela seguiu seu sonho de ser a primeira mulher a escalar os 14 picos mais altos do mundo. Depois de se recuperar do incidente assustador no K2 em 2008, ninguém a culparia se tivesse parado ali. Mas ela seguiu em frente e chegou ao cume do Manaslu, escalando mais 3 dos 14 picos em uma única temporada pela segunda vez. No início da temporada de 2009, Mi Young já havia conquistado 7 dos 14 picos. Foi uma conquista incrível, já que ela fez isso em menos de 3 anos. Isso a colocaria no caminho certo para se tornar a primeira mulher na história a possivelmente escalar todos os 14 picos de 8.000 metros do mundo. Em cada passo dessa jornada, ela tinha sua nação ao seu lado. Mas Mi Young não era a única apoiada. Sua compatriota coreana, Oh Yoon-seon, também tinha o mesmo objetivo. Yoon-seon era famosa por escalar com rapidez, coragem e assumir riscos que outros evitavam. Em 2009, liderava a competição. Ela já havia escalado 9 montanhas e seguia para superar Mi Young. Em 2009, começou uma rivalidade impulsionada pela mídia, que, segundo alguns, influenciou perigosamente como Mi Young encarava as montanhas. A alpinista espanhola Idorne Passaban também disputava a corrida, que era acirrada e atraía a atenção da mídia. Nos bastidores, patrocinadores e a mídia pressionavam as duas alpinistas a correrem atrás do recorde, transformando seus sonhos pessoais em uma corrida de alto risco. Mi Young era patrocinada pela Collins Sport e Yoon-sun pela Black Yak. Ambas as empresas queriam ter a primeira alpinista a conquistar todos os picos em sua equipe. A pressão dos patrocinadores crescia aos poucos, tornando cada passo mais esperado e cada cume observado. Não era mais só sobre seus limites ou sonhos, mas sobre resultados, manchetes e não decepcionar os outros. O irmão de Mi Young não via erro nos patrocinadores. Segundo ele, como ela não tinha dinheiro para escalar sozinha, recebeu o apoio necessário. Mas o que acha de um ambiente tão perigoso? É seguro forçar atletas além dos limites? Podemos debater, mas Mi Young sentiu essa pressão. Em 2009, ela subiu montanha após montanha, primeiro Makalu e depois Kanchenjunga. Ela parecia estar em chamas e pronta para quebrar outro recorde depois de alcançar o cume do Dhaulagiri, o que fez com que fossem 3 no ano. Com essa conquista, Mi Young se tornou a primeira pessoa a alcançar o cume de picos de 8.000 metros por 3 anos consecutivos. A rivalidade prendeu a atenção do mundo, pesando muito sobre as duas atletas. Na Coreia do Sul, tornou-se mais do que uma competição. Parecia uma batalha pela própria nação. Equipe Gol enfrentou a Equipe O, mas ainda não havia acabado. O fogo intenso da competição a impulsionou a tentar o que poucos achavam possível: 4 grandes picos em uma só temporada. Cada escalada levou seu corpo e espírito ao limite, mas sua próxima expedição traria um perigo que ela jamais poderia imaginar. Em julho de 2009, Mi Young estava sentada no acampamento base do Nanga Parbat, pronta para sua próxima aventura. O cheiro de fumaça das fogueiras de cozinha, misturado com o leve aroma da neve derretendo, a envolvia à distância. Picos irregulares brilhavam em rosa ao amanhecer. O sol e o vento
faziam as barracas balançarem e rangerem. As cores contrastavam com a rocha cinzenta, enquanto o burburinho dos alpinistas, checando cordas e gritando avisos, se misturava ao rugido das avalanches distantes. Mi Young já conhecia bem essa cena. Após semanas de acampamentos e adaptação, estava pronta para tentar o cume. Se conseguisse, esse seria o 11º de 14. Antes de partir, Mi Young olhou para o tio com determinação e vulnerabilidade. Com voz baixa, ela sussurrou: "Por favor, ore para que eu alcance o topo com segurança e sucesso." Ela não sabia que seriam as últimas palavras para ele. Nanga Parbat é uma das montanhas mais difíceis de escalar. Por isso, é chamada de Montanha Assassina. Seus grandes declives são belos e perigosos, com gelo oculto, avalanches e tempestades inesperadas. Muitos alpinistas tentaram conquistá-la ao longo dos anos, atraídos pelo desafio, mas vários não retornam. Mi Young queria conquistar a montanha como já fizera com outros picos. Ela enfrentou o vento gelado que cortava sua pele. Cada respiração parecia inalar cacos de vidro, e o ar rarefeito puxava seus pulmões, exigindo tudo o que ela podia dar. As luvas dela tinham pingentes de gelo, mas os dedos seguiam ocupados, passando a corda pelas âncoras congeladas e testando cada apoio. Um passo, um puxão, cada passo contava. Os outros alpinistas de expedições diferentes não conseguiam deixar de admirar como Mi Young escalava. Ela impressionou muita gente naquela escalada, e parecia que até os profissionais viraram fãs. Ela buscou forças internas para alcançar o cume, e após 30 horas em julho, Mi Young chegou à crista final. O coração dela batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. Cada batida ecoava como trovão em seus ouvidos, o ar rarefeito e gelado queimava seus pulmões. Respirar era difícil e doloroso, mas ela insistia em seguir. Cada passo era uma luta, cada apoio das mãos e dos pés exigia tudo dela. A corda afrouxou. Ela parou, olhou para cima e viu. Estava no topo do Nanga Parbat. Ao redor dela, o mundo era infinito e silencioso, um mar de neve e rocha sob o céu azul. Ela ficou ali, tremendo, assimilando tudo. Ela havia escalado uma das montanhas mais mortais da Terra e agora estava em seu topo, sozinha com o céu e o vento. E cada parte dela se sentia viva. Ela caiu de joelhos na neve, os dedos tremendo enquanto pressionavam o chão gelado. O frio atravessava suas luvas, mas ela mal sentia tudo. Naquele momento, medo, dor e dúvida sumiram. Parecia que nada mais importava. Era só Mi Young e seu sonho, mais vivo do que nunca. Ela não ficou muito tempo no topo. O céu escureceu, as nuvens aumentaram e o vento ficou mais forte, sinalizando uma tempestade. Enquanto ela descia a montanha, rajadas geladas a atingiam a cada passo, dificultando seus movimentos. Ela atravessou a neve rodopiante, correndo de volta ao acampamento 3. Quando finalmente chegou lá, ela estava completamente exausta e a tempestade estava piorando. Sem escolha, ela passou a noite lá, com frio e cansada, presa pelo clima severo da montanha. Em 11 de julho, Mi Young e equipe iniciaram a descida ao acampamento 2. Acho que ninguém esperava o que aconteceu. Ao se aproximar da Blade Ridge, a 20 mil pés, o tempo piorou muito. Enquanto Mi Young descia devagar, ventos fortes atingiram a montanha, puxando sua jaqueta e cortando seu rosto. A neve ardia em seus olhos e a encosta gelada sob seus pés parecia prestes a ceder. A visibilidade estava quase zero. Nuvens densas e a neve soprando engoliam tudo ao seu redor. A crista à frente sumia na névoa branca e até a trilha recém-percorrida parecia desaparecer. Cada passo parecia caminhar na beira do mundo a um deslize de cair no vazio. A força do vento ficou tão forte que atrapalhou seu equilíbrio e ela estava lutando para se manter de pé. Então, por volta das 15 horas, aconteceu. O pé de Mi Young escorregou e ela caiu quase 1.500 metros no desfiladeiro.
O tempo parou enquanto a equipe de Mi Young, em choque e de coração acelerado, tentava entender o horror do ocorrido. Medo, incredulidade e impotência dominaram o grupo, que sofria com cada segundo ao tentar decidir o próximo passo. A montanha, antes um lugar de sonhos, virou um pesadelo. A equipe dela e outros alpinistas, incluindo a coreana Oh Yoon-sun, começaram uma busca desesperada no acampamento base. Quando anoiteceu, ficou impossível procurar no escuro. Nevascas engoliam as lanternas, o vento apagava os rastros rapidamente e o terreno acidentado dificultava cada passo, deixando-os para lutar contra a possibilidade aterrorizante de que a montanha já a tivesse levado. Eles não tiveram outra opção a não ser recuar para aquela noite. No dia seguinte, a equipe de Mi Young manteve a esperança de que ela havia sobrevivido. Por volta do meio-dia, um helicóptero de resgate militar paquistanês com a embaixada sul-coreana encontrou o possível corpo dela em um desfiladeiro. Sem movimento ou sinais de vida, veio a notícia indesejada. A queda fatal tirou a vida de Mi Young. A morte dela forçou o mundo do montanhismo a pausar e refletir. Alpinistas passaram a criticar a mentalidade perigosa de correr para subir mais rápido e alto a qualquer custo. Depois, surgiram questões mais difíceis, como o papel dos patrocinadores. O apoio poderoso tornou essas tentativas de recorde possíveis, mas também levantou uma questão preocupante. Será que esse mesmo suporte tornou impossível diminuir o ritmo? Alguns criticaram o uso de oxigênio suplementar por ela na zona da morte, dizendo que isso alterava o significado da conquista. A alpinista Zidorni Passaban, que depois foi a primeira mulher a escalar os 14 picos, afirmou que a rivalidade colocou vidas em risco. Na Coreia do Sul, muitos questionaram: a busca pela glória foi longe demais? Obrigado por assistir e até a próxima. Seja ousado e viva com coragem.